Bom, eu quero agradecer todo mundo pelo convite. E eu vou aproveitar essa palestra para fazer um híbrido. Eu pensei o que ia falar, eu vou falar mais ou menos metade sobre ideias gerais, metade sobre alguma parte de pesquisa, que eu acho que é uma parte interessante para a interação entre teoria e experimento, que a gente está mais interessado hoje em dia. Então, eu acho que é algo que também tem uma ressonância muito grande aqui dentro, porque lida com parte de estrutura biológica, e tem muita parte de estrutura biológica agora em proteínas, DNA, e a parte dinâmica e função. Como tinha falado pessoal, a gente é interessado nessa área que a gente chama Theoretical Biological Physics. Nós criamos um centro em San Diego. Aliás, é uma área interessante porque foi uma discussão que eu comecei com o Sérgio muito tempo atrás, na época de estudantes, e realmente a área de física biológica, que aliás não discutimos, você todos chamam de física biológica e não biofísica, em um minuto. E essa teoria tem um espaço em relação a isso. É interessante como que isso mudou nos últimos... Da época que eu tinha cabelo até agora. Então, a gente vai poder discutir. E só por curiosidade, se o pessoal estiver interessado nisso, aqui tem um website do nosso centro, tem várias coisas que se passam lá na parte computacional. Mas deixa eu tentar começar com a história um pouco de São Carlos. Por que a gente quer entrar em termos de física biológica, que a gente chama a física de sistemas complexos? Se você observa vindo para o século XXI, a gente chama qual que é a física do século XXI. Realmente você está saindo daquela física onde você começava a dividir com as partículas, tentando entender sistemas complexos, tá certo? Essa é uma área das áreas mais... Física biológica, que está no nosso coração, mas se você pensar em física da matéria, o pessoal chama só condensed matter physics, você põe polímeros ou membranas ou coisa do gênero, ou você pegar dinâmica não linear, física polígonos, mecânica do fluido e várias outras coisas, pode pôr plasma, outras coisas, são sistemas complexos, onde você não está mais interessado em interações únicas. Aliás, se você quiser entender uma das palavras mais interessantes de sistema complexo, tem um artigo do Bob Lawton que diz que uma das situações mais interessantes é que você pode imaginar que agora o comportamento do sistema complexo não pode não depender, inclusive, de quais são as interações básicas entre as partículas. Então, você pode ter uma relação onde a força básica entre duas partículas é uma força básica, mas o sistema complexo pode ter o mesmo comportamento com diferentes interações básicas. E isso força a gente a pensar em um conjunto de novas leis, que é algo muito interessante. E isso é algo que você pensar, para sistemas complexos, eu gosto de pensar, que é da seguinte maneira: se você pegar a física do século XX, ela pode ser escrita de uma maneira em 4, 5 equações. Você escreve a equação. Se você está preocupado, não se preocupar com as partículas, mas de física atômica para cima, você tem o quê? As leis de física clássica, escreve as equações de Maxwell, põe a equação de Schrödinger, e em princípio você poderia resolver tudo. Está ali. Em uma página você escreveu tudo. A briga começa que, apesar dessas equações serem extremamente simples, a hora que você tenta resolvê-las, você não resolve nada, tá certo? Você resolve alguns casos muito específicos, os outros casos de aproximação ficam complicados. Mas a física do sistema complexo é algo muito mais interessante. É algo muito mais interessante por causa que você talvez vai ter que ter outras leis para endereçá-las. E se você vem de física teórica, isso torna muito mais interessante no seguinte sentido. O objetivo da física teórica no passado é imaginar que você teria algumas equações básicas que descreveriam tudo, e basicamente, da simetria matemática, da beleza matemática com as equações, a gente entenderia todo o universo. Quando você com sistemas complexos, você fala, isso não é suficiente. Infelizmente, a gente tem que lidar com fatos novamente. De novo, tem que ver quais são os novos fatos que estão observando e ver se existem novos princípios para serem colocados. E essa é uma visão, um confronto de duas visões que está se tornando uma razão de discussão hoje em dia. Então, se você está interessado no sistema, não tem um sistema mais interessante do que o sistema biológico. Porque se você chega com uma coisa e fala em propriedades emergentes, que é o que você disse, você pegou algumas leis básicas e agora você tem uma propriedade de um sistema complexo, não tem nada melhor do que a biologia. O fato de que a gente está vivo e conversando e falando, diz que isso é uma propriedade emergente, tá certo? A biologia é um sistema onde as propriedades realmente surgiram para você falar, tá certo? E o termo muito usado hoje em dia é que o pessoal chama
complex shape by evolution, tá certo? Complexidade modulada para evolução, tá certo? Como fosse como que superdados emergentes são escolhidas e fases funcionais, a evolução é escolhida, tá certo? E a pergunta que tem é quais são as regras gerais por trás disso? E se a gente pensar num pensamento como físico, você pode fazer isso. Isso é uma área muito interessante em termos de definir a física biológica. Aqui, porque essa é uma maneira ampla de pensar no problema, que não vem do fato em falar que nós vamos explicar sistemas biológicos com novas leis físicas. Talvez as leis básicas da física quantum já existem. Mas a ideia é você ter o pensamento de um físico que basicamente acredita que se você tem um sistema complexo e robusto, vai ter algum princípio básico regendo isso. E quais são esses princípios? Essa investigação, o comportamento é uma área interessante para os físicos entrarem, principalmente do ponto de vista teórico, junto da parte mental, para tentar entender quais são essas novas regras, tá certo? Isso, aliás, eu sempre tenho uma história que eu gosto de contar disso. O Bob Laughlin, que ganhou o Prêmio Nobel de Física pelo efeito Hall fracionário, uma vez ele estava numa palestra de interação de física e biologia, e tinha vários pessoais altamente mentais, e uma pessoa bioquímica, que o nome agora não é importante, o nome dela era Jill True, ela deu uma palestra no que a teoria podia fazer, o que a física teórica podia fazer para a biologia. E ela deu uma palestra, basicamente, que eu chamo a palestra de falar que a gente podia ser um bom usuário e ajudar eles a fazerem contas, e ajudar eles a analisarem dados e fazer isso. E no final da palestra, o Laughlin virou para ela e falou assim: você realmente não entende qual que é a função do físico teórico? A função do físico teórico é decidir o que é importante e o que não é importante. Então, com essa visão, você pode imaginar realmente se a gente vai conseguir fazer uma contribuição de verdade ou se vai ficar assim realmente em termos de ruído, tá certo? A Sociedade Brasileira Americana de Física tem ficado altamente interessada em fazer isso aqui. A gente organizou uma conferência no passado em oportunidades para alunos dos Estados Unidos inteiros sobre isso em San Diego. Se você observar outras coisas, por curiosidade, nos últimos 2 anos você vai ver várias capas do Physics Today, endereçando física biológica, certo? Aqui, o vírus invadindo a célula, como se faz o modelo mecânico disso, o sistema auditivo de uma coruja, crescimento de neurônios, aqui o raio-x dependendo do tempo, tá certo? Que são áreas quando você põe desde a parte mental à teoria, então você vê uma interação disso que você quer fazer. E, aliás, por curiosidade, São Carlos, no meu caso, eu quero falar aqui, a gente tem a palavra muito sobre universidade, as universidades tendem a ser os lugares mais devagares de conseguirem se acomodar. Certo? A universidade, em função da estrutura delas, elas são altamente conservadoras. Os departamentos nós temos que dar aula. Como que eu vou contratar essa pessoa e ele não pode dar aula de mecânica quântica? Você acha que essa discussão só se passou aqui? Se passa em San Diego, se passa em qualquer lugar. Então esse tipo de discussão que se coloca, certo? Se a nossa pureza do nosso departamento vai ser destruída por isso, ela existe em todos os lugares. E olha, isso tem aspectos positivos e aspectos negativos. Os aspectos negativos sempre você fala, mas assim a gente não consegue passar na própria fronteira. Mas o aspecto positivo é que um pouco desse conservadorismo ajuda a manter um certo controle de qualidade, que nessas áreas interdisciplinares é uma coisa às vezes complicada de você realmente, como um departamento consegue pôr um controle de qualidade no sistema, no concurso. Então, eu estou falando que as universidades são conservadoras, mas isso eu não tomo só como um negativo, mas é um fato. É muito mais fácil para a sociedade, para um grupo, ser aberto, porque as consequências não são tão longo prazo quanto você ter mudar a estrutura do departamento. Bom, uma das áreas que a gente gosta de falar é que, eu posso falar vários exemplos, mas, por exemplo, a nossa ideia, que eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o funil de nivelamento de proteína, é uma das áreas que a gente tem um orgulho enorme de contar a história de como você consegue estudar uma área totalmente física, que eu vou dar os detalhes, numa área que ninguém queria saber dos experimentos, até você dar basicamente todos os livros textos de bioquímica hoje em dia. Isso é uma transição que você vê. Você começa a observar no mesmo nível, você vê aqui dentro, coisas em neurobiologia, em genética, em evolução, essa área crescente. A área de biofísica molecular era uma área, é a área mais forte, foi a primeira área que a interação foi fácil. Por quê? Porque tinha, de uma maneira ou de outra, uma interação com a química que permitia uma visão molecular do problema, então foi uma área natural.
para a interação entre a física e a biologia. Mas realmente você está indo para sistemas maiores. A física, a interação na física, na neurobiologia, alguma coisa que surge na década de 80, mas atualmente está subindo um monte. E hoje em dia, que eu falo evolução genética, redes, tá certo? Redes genéticas, coisas do gênero, é um dos problemas mais interessantes de entender como essas coisas funcionam, está surgindo em cima disso. Essa área que eu estou falando, os artigos básicos disso foram publicados até hoje, quer dizer, o artigo 95 tem a ordem de 100 citações, a maior parte deles experimentais, em deposto essa ideia. Mas sendo um pouco mais agressivo, eu queria colocar a ideia, eu mostrei isso aqui faz um ano aqui, uma vez, mas eu acho que é um bom exemplo do que, como você imaginaria a física biológica hoje, se você quiser recuperar a física da matéria condensada em 1950. Tá certo? Em 1950, você vê como que essas áreas interdisciplinares da física surgem, era a mesma situação. A matéria condensada que você tinha, basicamente o pessoal fala assim, eu posso aplicar física para entender materiais. Isso pode ser tanto a parte mental como em termos de teoria. Grande parte da física biológica, o pessoal chama de biofísica hoje em dia, isso que se chama de biofísica, eu posso aplicar física para entender biologia. O motivo que eu uso a palavra física biológica é o que eu acho que a física biológica também permite você voltar ao contrário. Quer dizer, eu posso tentar sistemas complexos biológicos para entender modelos físicos novos. Não é necessariamente você vindo só nessa direção, mas você voltando. É uma visão muito mais ampla do que você tem. Você imaginar, todo mundo tem os seus métodos. Aqui eu vou voltar um pouco na minha perspectiva de teórica, eu vou ficar dentro da parte teórica. O que o pessoal tinha? O pessoal tinha teoria de bandas, teoria de líquido de Fermi, coisas do gênero, para tentar entender materiais. Hoje tem, pessoas usam ideia de energy landscapes, eletrostática, cálculos do gênero, são colocados para o pessoal tentar entender isso dentro disso. Bom, qual que é a grande verdade? Até aqui é onde o mundo se encontra. Agora vamos tentar descer e vamos tentar especular no futuro um pouco mais, tá certo? Então, se eu tenho que especular no futuro um pouco mais, qual a grande implicação? Quando o transistor surgiu, vindo de grupos de físicos, basicamente, você mudou a ideia. Isso virou uma área verdadeira, você teve uma grande aplicação tecnológica. Hoje em dia, quanto realmente você pode mudar ideias, por exemplo, você vindo de físicos ou de teoria, para ajudar em drug design? Tem alguns casos esporádicos, por exemplo, a protease de HIV o inibidor de protease de HIV é uma das drogas que foi basicamente desenhado em computadores dando estrutura biológica. Mas ainda não é um exemplo amplo do jeito que impacto enorme. Outra coisa que você tem é o grupo de Los Alamos, com Alan Paterson, que usando basicamente física estatística elementar, desenvolveu o primeiro coquetel de drogas de HIV. As drogas de AIDS, basicamente, é um modelo simples. Como você colocar todos os impactos dentro, escreve uma função de partição que não é a mais complexa do mundo. Tá certo? Mas basicamente, pulou um outro passo, pegou um formalismo, trouxe para o caminho e você vê o impacto que tem. Tá certo? Então são áreas que você pode ver, você está chegando aqui. Agora, o que vem agora a ideia, qual é a parte de novas ideias? Você realmente vai ter que utilizar física nova para entender esses sistemas? Quer dizer, a física que você existe não é suficiente? Bom, supercondutividade é um caso exemplo em matéria condensada, que os modelos que existiam não eram suficientes. Novas teorias tiveram de surgir, certo? Teoria de BCS, e fazer isso. Quando a gente começa a entender teoria de redes, aplicada à biologia, é um caso extremamente interessante. Porque se você observar a física de não equilíbrio que a gente tem que estudar agora, normalmente você pega um sistema em equilíbrio e você perturba ele um pouquinho fora do equilíbrio. Quando você perturba um pouquinho fora do equilíbrio, o que você tem? Você tem respostas simples, então você vai ter propriedades universais, expoentes críticos, coisas do gênero. Mas se você perturbar o sistema altamente fora do equilíbrio, você vai ter quebras de simetria muito maiores, você tem que entrar no limite computacional e realmente o formalismo matemático aí ainda é muito pequeno como tratar. Se você vê o pessoal trabalhando em redes hoje em dia, você vê que tem muita coisa sendo feita em geometria de redes, topologia de rede, mas dinâmica quase nada. E como que isso aí aplica? Como se vai, então quer dizer, provavelmente novas ideias teóricas são necessárias para a gente conseguir voltar. E isso é a primeira coisa que eu estou falando, você vai ter que voltar para entender esse problema, vou ter que aprender física nova e voltar isso aqui. Agora, por exemplo, mais interessante para uma área que propriamente se estabelecer é realmente essa área consegue ter impactos em outras áreas da física. Tá certo? A física material tem um pouco
o mecanismo de Higgs, que vem do DCS, tá certo? Se você pega você pega ideias do grupo de harmonização de Wilson, que foi aplicado em várias outras áreas, saindo de matéria condensada. Você pega a ideia de transições de fases, também começa numa área, toda a teoria surgiu em outras áreas. Aqui, nós vamos ter outras áreas que vão afetar outra área, basicamente. Em biologia, nós vamos entender toda a parte de equação de reação, difusão, fase de formação, plasma, vulnerabilidade e robustez de sistemas dinâmicos, a ideia de automontagem, vou falar um pouco de proteína, mas você pode imaginar em todos os níveis. Então, isso eu acho que coloca uma perspectiva não só interessante. Por que essa área é interessante? E por que eu acho que ela é mais interessada em matéria condensada? Porque matéria condensada é a área para trabalhar em 1950. Física biológica é a área para trabalhar agora. E em termos de... Os problemas, basicamente, os experimentos estão aí, os dados estão surgindo, as coisas estão na mão, então, quer dizer, os impactos vão estar nos próximos 20 anos, os grandes impactos. Basicamente, é o momento. Tá certo? Então, eu acho que a gente pode continuar com isso. Então, dentro do nosso centro, nós pensamos muito sobre que áreas você quer trabalhar, e a gente quebrou basicamente em 4 áreas. Uma que eu falei, a parte de biofísica molecular. A outra parte que está aqui é a física neurobiológica, que tem vários componentes para ela. Essa é uma área que está começando a surgir agora, mas por toda parte em termos de modelos celulares, cálcio, células, como se surge. E a área que eu chamo de biofísica e estatística, que é uma área extremamente confusa, que é uma mistura de bioinformática com física e estatística aplicadas para redes genômicas, identificação de genes. Exatamente. Agora, realmente, você imaginar, isso não são caixas isoladas, tá certo? A beleza dessa área, no futuro, é como essas coisas interagem. Como que isso aqui você vai ter interações entre todas elas juntos. E a gente, do jeito que a gente pensa em pesquisa, dentro do nosso centro de teoria, que não só tem pessoas trabalhando em cada uma dessas áreas, mas a gente tem que pegar pessoas que interagem na interface dessas áreas. Aqui tem interações enormes, como você sabe, e eu vou dar alguns exemplos mais tarde para vocês. Bom, terminando essa transparência, eu quero colocar a ideia da física biológica, que veio nessa última apresentação que tem. Se você fala, aquilo que eu chamo é a indústria de serviço. Tá certo? Todo o pessoal vindo da biologia fala assim, realmente a gente pode ter a física mais uma ferramenta. E eu acho que isso é importante, mas é tão importante quanto a outra área, se a gente pode aprender física nova junto com isso. Tá certo? Então a palavra física biológica, no fundo, ela foi criada por 2 motivos. Uma, porque realmente ela tem esses 2 motivos. O outro é por você usar a palavra física biológica, todo mundo pergunta, qual é a diferença entre física biológica e biofísica? E você pode continuar divulgando a mensagem da ideia bidirecional para todo mundo. Então, realmente usar essa palavra e discutir. Então, se você observa, apesar de eu ter dado uma definição do que eu chamo de física biológica, você ainda vê que isso é um conceito nebuloso, que vai se evoluir exatamente no que a gente chama, com a contribuição vinda da comunidade física, de alguém que tem uma formação básica como um físico dentro desse sistema, como que ele pode contribuir de uma maneira positiva ou não dentro dessa perspectiva. Bom, deixa eu falar um pouco agora de ciência e daí eu volto nesse assunto. Então deixa eu falar uns 20 minutos de ciência, eu volto em ideias gerais. A nossa ideia, basicamente, várias pessoas escutaram aqui, a ideia do Energy Landscape para enovelamento de proteínas vem de seguinte maneira. Eu quero colocar isso, pessoal, para lembrar como você pega uma ideia e por que essa ideia no começo criou uma revolta entre todo o pessoal normalmente de biologia, porque realmente essa ideia, qual é a ideia básica que eu posso pensar numa proteína? Então, se eu pensar numa proteína, a proteína é um heteropolímero. Então, se ela é um heteropolímero, quer dizer, tem que ter pelo menos 2 tipos de monômeros. Então, vamos imaginar um polar e um não polar, esse é o mais simples que tem. Então, vamos pensar em monômeros de 2 tipos. Qual a interação básica que eu posso pôr entre eles? Eu posso falar, bom, a gente não sabe se polar vai ficar com polar, não polar, não polar. Então, vamos falar aqui no modelinho mais simples que monômeros da mesma cor gostam de se atrair, monômeros de cor diferente se repetem. A pergunta é, se eu fizer um modelinho
Dessa maneira foi que a gente começou no passado. Isso é 1990. A gente consegue atender algumas prioridades básicas da formação de polímeros. Por que essa ideia é interessante e por que essa ideia ficou popular? Normalmente, o problema de tentar entender qual a estrutura de uma proteína, dada a sequência de aminoácidos, eu acho que não há dúvida, principalmente o pessoal aqui nesse departamento sabe a quantidade de esforço que se vai nessa direção. Mas existe uma coisa interessante, que às vezes as pessoas não pensam. Quando eu falo para você, aqui está uma proteína, qual que é a estrutura? Eu já simplifiquei o problema enormemente, porque eu estou falando que aquela sequência tem uma estrutura. Então quando a gente refez o problema da parte da teoria, a pergunta é: o que faz uma sequência ter uma única estrutura comparada com uma sequência aleatória que não vai ter uma única estrutura? O que diferencia isso? Então a ideia que tem aqui é que se você fizer um sistema como esse, onde metade das bolinhas são verdes, metade das bolinhas são azuis, eu ponho elas para se atrair e eu perguntar qual é a estrutura de mais baixa energia desse sistema, você observar que você vai ter várias estruturas de baixa energia, que são estruturalmente muito diferentes. E por que você vai ter isso? Você vai ter isso porque um problema onde eu falo que é um problema de bolinha da mesma cor se atraindo, bolinha de cor diferente se repelindo, é simplesmente um problema que nem óleo e água, que não tem na separação. Então o que você faz aqui é que os monômeros azuis vão tentar fazer uma separação de fase dos monômeros verdes. Essa é a interação energética que o sistema está tentando fazer. Mas ele não tem toda essa liberdade, porque como eu tenho a cadeia do polímero, essa separação não pode ser perfeita. Então quando o sistema tenta fazer isso, ele vai terminar com algumas interações não satisfeitas. Então todos os estados de energia básica, apesar de serem estados de mínima energia, localmente eles vão conseguir satisfazer essa condição localmente em todos os pontos. E é exatamente o fenômeno de frustração em física. Tá certo? Você não consegue satisfazer toda a interação ao mesmo tempo. Por quê? Porque você tem a tendência disso aí tentar fazer a separação de fase, de bolinhas azuis e bolinhas verdes, e a condição de controle da cadeia, tá certo? Que está criando vínculo no sistema. Então o que você observa é que o motivo que você tem estados de mínima energia com estruturas diferentes é porque aonde eles fazem as ligações erradas são diferentes. Esse sistema que é o sistema frustrado, que é o problema que o pessoal chama do eletropolímero aleatório, é exatamente o que você não quer para uma proteína. Tá certo? É exatamente. Então o que você quer é criar o que a gente chama de minimizar a frustração. Então o conceito que eu quero colocar agora, que é o conceito que foi criado no passado, de frustração mínima, que a gente projeta, que a gente chama de nivelamento, vem da ideia que isso é exatamente o que você não quer. O que você quer é pegar sequências onde você minimiza essa frustração, e a consequência é você pegar um desses estados e fazer ele estável em relação aos outros. Agora observe uma coisa interessante. Agora, para fazer isso, quer dizer que eu quero aumentar o gap de estabilidade de um estado em relação a todos os outros. Mas quão grande tem que ser essa energia? Essa energia tem que ser tão grande comparado com a energia das armadilhas. Então você observa um conceito novo de design, que não é só você projetar o estado que você está buscando, você quer antiprojetar os concorrentes. Tá certo? Essa razão que eu falo estabilidade sobre o nível de roughness, sobre a rugosidade, o grau de armadilhamento, basicamente se projetar, que vem com os termos que formalmente o pessoal chama TF sobre TG. TF, que é a temperatura de nivelamento da proteína, diz o quê? Quanto maior esse gap, você vai fazer ele mais estável, quer dizer, vai ter uma temperatura mais alta, em que você vai estar estável nesse ponto comparado com o resto. Então, quanto melhor desenhar, você vai ter um TF mais alto. E o TG é uma medida de rugosidade. Quanto maior o TG, maior a profundidade das armadilhas, tá certo? E isso é uma área extremamente interessante e que nos últimos tempos de física teórica tem trabalhado, não só nos Estados Unidos, mas nos Estados Unidos, principalmente que aqui eu estou fazendo alguma coisa em termos de dois parâmetros, você coloca correlações nesses landscapes, coisas do gênero, você pode realmente criar vários modelos hierárquicos, coisas do gênero. Mas essa ideia foi a ideia básica que às vezes não se tinha em biologia. Hoje em dia se criou muita ideia que você não só está projetando alguma coisa, você está antiprojetando. Então não adianta você olhar
a estrutura de uma proteína e ver o que está ajudando aquela estrutura, você vai ter várias coisas evitando armadilhas de formar. Essa é uma coisa em qualquer sistema de automontagem, é uma ideia básica, tem em redes, em coisas do gênero, que tem surgido com grande continuidade. Bom, a ideia do funil está colocado nesse desenho, é uma ideia interessante, por causa que, e às vezes mal interpretada. Então o que a gente faz é a seguinte coisa: um sistema bem projetado vai ter um Energy Landscape, que a gente chama, que vai ser um funil, onde a largura da componente na horizontal é o logaritmo do número de estados que você tem, o que a gente chama de estrutura configuracional da proteína. E na vertical, a energia. Bom, essa energia, só para facilitar todo mundo que está aqui, não é uma energia de verdade, é uma energia que renormaliza o efeito solvente já. Tá certo? Quando eu falo que tem uma interação hidrofóbica atraindo as partículas, tem toda a parte entrópica energética aí. Vamos supor que isso vem com potencial de forçamento, de campo médio, de interação, mas se eu tirar o solvente de fora e imaginar só a proteína agora, no modelo efetivo, essa aqui é a energia de interação entre esses grupos. Bom, coisas do gênero, só para você entender números, é uma coisa interessante entender o índice robusto, é a seguinte coisa: você observa que você tem um número de estados muito grandes aqui, e você vê quanto que é essa estabilidade como um todo. Essa estabilidade como um todo é da ordem de uma proteína de 100 aminoácidos, da ordem de 100 kT. Vamos pôr as unidades em kT, porque a gente não tem que brigar se alguém gosta mais de eletronvolts, se alguém gosta mais de quilocalorias por mol. Então a gente põe em kT alguma coisa que põe. Depois, em biologia, kT é um número interessante de se trabalhar, tá certo? Porque esse vai decidir o tamanho das barreiras. Um sistema bem projetado, típico, tende a ter a profundidade de cada uma dessas armadilhas locais da ordem de 2 a 3 kTs. Agora, se você imaginar, agora vou plotar isso em uma dimensão, e outra coisa interessante no funil de nivelamento é que existe uma correlação muito grande entre energia e o grau de quão nativo é essa proteína. Eu não vou entrar em detalhes de como você define grau de quão nativa é a proteína, por enquanto. Você pode falar, vamos medir só o RMS da estrutura final, tem a medida de cristalografia. Você pode medir a densidade de contatos terciários nativos, seja igual a medir em teoria. Não faz muita diferença, mas a ideia é que você tem que ter uma correlação muito grande entre eles, quando os sistemas são bem projetados. Os sistemas são num heteropolímero aleatório, você não tem uma correlação entre energia e a estrutura que você está buscando, tá certo? Bom, se eu agora imaginar, como o pessoal plota isso mentalmente, que eles chamam de energia livre contra esse grau, contra essa coordenada de reação que você queira, você agora está plotando o quê? Energia livre, o que é? É E menos TS, tá certo? Então o que você tem é uma competição entre essa energia e a entropia. Então o que você vai surgir é uma barreira entre os dois níveis, mas essa barreira vem da falta de um cancelamento perfeito entre entropia e energia. Então as barreiras em enovelamento, elas são altamente não robustas. Você pode pegar a mesma proteína, que enovela na mesma situação, com um landscape altamente parecido, mas você mexe essa barreira. Com um pouquinho entre os dois números, você consegue mexer com essa barreira. Outra coisa que tem, o pessoal gosta de desenhar essas curvas extremamente suaves, mas lembra que a hora que você vai assistir aqui, o tamanho tipo de uma barreira como essa é de 5 a 10 kTs. Mas você observou que o nível dos armazenamentos é de 2 a 3 kTs. Então se você sopra com um pouco de estrutura no meio do caminho aqui, que também não é uma situação robusta, pequenas variações podem mudar. No entanto, a proteína vai sempre novelar no mesmo nível, e é um sistema altamente robusto. Então, simplesmente seguir quais são os intermediários, você pode ser iludido de achar que tem alguma coisa diferente. Outra coisa interessante que tem é que as diferentes rotas que você pode imaginar no novelamento agora, se você imaginar que isso aqui são vários estados, você pode começar formando pela esquerda ou formando pela direita, e em mioglobina, o pessoal tem feito exemplos interessantes, com pequenas mudanças, você novela ela com diferentes hélices formando antes e diferentes hélices formando depois, que basicamente é mudar as rotas. Por quê? Porque não são que nem essas rotas, são que nem valas cavados profundos, e são que nem pequenas flutuações que vêm desses 2, 3 kTs, com pequenas barreiras da ordem KT,
E pequenas variações, se você pega o landscape inteiro que está um pouquinho virado para esse lado, você vira ele um pouquinho para o outro lado, parece que uma é dominante sobre a outra, no entanto, você continua na mesma situação, conseguindo o mesmo estado. Isso é uma coisa extremamente interessante, e em termos funcionais agora, o que você observa é que estados, às vezes aqui em cima, no funil, que tem estabilidades às vezes muito baixas, não vão por 100 kT, mas 50, 10 kT ou 15, eles são estados que você pode populá-los com pequena probabilidade, mas eles podem ser funcionalmente importantes. No entanto, uma proteína bem projetada, a forma desse landscape é determinada pela estrutura final. Então, quando o pessoal fala hoje em dia, o pessoal gosta de falar a palavra estrutura-função, eu gosto de falar mais a palavra landscape-função, porque não é só a estrutura final, mas todas as flutuações em volta daquela estrutura que você vê. Qual que é a função do cristalógrafo na jogada? O cristalógrafo na jogada ele vai pegar a proteína, vai tentar rigidificar o máximo que pode, senão ela não cristaliza, vai jogar tudo que tem lá em cima dela, a hora de fazer um cristal, amarrar ela aqui embaixo num único passo e te dar uma estrutura. Não significa que a proteína, quando ela é funcional, ela é rígida e dura, como você olha no computador, no seu silicon gráfico. Mas, no entanto, ela, daqui você pode agora encampar no sistema biológico e imaginar todas as flutuações que vêm a posteriori, certo? Então, coloque isso como função. Então, qual que é a mensagem que eu quero tirar daqui, antes de eu passar alguns outros slides que eu quero mostrar para vocês? A função que eu quero colocar, a mensagem que eu quero mostrar aqui, é que, se você observar essa figura, a gente aprende uma coisa interessante, que eu não apresentei o suficiente hoje para mostrar, é que uma proteína bem projetada, ela faz o quê? Ela tem que estabilizar os contatos nativos e tenta não estabilizar os contatos não nativos. Então, basicamente, o que a gente chama, ela reduz a flutuação energética. E se a proteína for bem desenhada energeticamente, o que sobra, ou sobre que caminhos são dominantes sobre os outros, elas vêm em função da geometria dela. Tá certo? Você vê como que você consegue agora montar esses contatos na ordem. Então, o que o pessoal tem observado experimentalmente é que o pessoal fala, você olha artigos experimentais, topologia controla fold. Não é a topologia que controla. Basicamente, o problema energético está resolvido. O que significa o problema energético está resolvido? Basicamente, contatos não nativos são sempre repulsivos. Mas você pode ter vários problemas. Contatos formados fora de ordens, qual que é a entropia combinacional formar contatos, tudo isso vindo junto. Então, se você imaginar que o problema energético estiver resolvido, várias partes que você observa em termos funcionais, em termos de trajetórias para enovelamento, surgem, se você pode imaginar, só da geometria. Então, qual foi a ideia? Há 5, 6 anos atrás, como que essa ideia virou popular experimentada? Falou, vamos tentar forçar a barra com uma ideia como essa e ver se isso é possível. Então, o que a gente fez? Vamos pegar quantidades de proteínas que o pessoal tem medido fold experimentalmente, vamos assumir que elas são bem projetadas. Aí eu posso chegar no meu computador e falar que está aqui a proteína, contatos nativos são atrativos, contatos não nativos são repulsivos. Se eu puser isso no modelo, eu consigo ver quais são os intermediários, eu consigo ver quais são os estados de transição observados experimentalmente. Se isso for verdade, a gente vai checar quanto isso é verdade. Bom, então qual foi a brincadeira? Então a brincadeira, a gente criou um modelo que a gente chama de modelo de Go. E o modelo de Go, aqui vem um modelinho simples de física. Nós pegamos a proteína, simplificamos ela para começar, não se preocupa com isso agora, as equações eu posso dizer. Mas basicamente, essa figura, nós pegamos imagina que isso aqui é a estrutura da proteína, nós falamos a seguinte coisa. Todos os contatos terciários, quer dizer, quando bits, quando são paralelos, a gente fala que eles são atrativos. A outra coisa que a gente falou é a seguinte coisa, como não só os contatos terciários, mas também a proteína tem um pouco de informação local. Então a gente pega os ângulos diédricos e põe uma tendência para os diédricos nativos. Então fala que uma proteína está bem projetada para a estrutura, mas só com esses efeitos. E outras coisas que nem a distância de ligações e o ângulo entre bits, a gente mantém eles basicamente fixos. Um pouquinho de flutuação só para poder chacoalhar. Mas um modelo como esse, agora eu pego uma proteína e falo ela é altamente nativa. A pergunta é, eu posso comparar com experimentos? E aprendemos coisas extremamente interessantes que eu quero mostrar. Experimentalmente, quando isso surgiu
na época 98, 97, quando grandes quantidades foram feitas, uma das proteínas mais estudadas era essa proteína CI2, que é inibidor tripsina 2, que basicamente mas isso é feito pelo grupo do Alan First, porque eles tinham feito mutações, todos os resíduos mutados pelo menos 10 vezes, tem dados enormes sobre toda a dinâmica de nivelamento. E a outra, SH3, SH3 é o final da proteína SH3, lembra que estão envolvidas com as quinases, todo problema de sinalização dentro do sistema bioquímico. Mas basicamente a importância das proteínas é que elas tinham duas topologias diferentes que eram altamente estudadas experimentalmente. E em grandes quantidades de dados. O que eu mostro aqui para vocês é uma comparação entre teoria e experimento. Então vamos ver o que essa transparência quer dizer. Aqui da proteína, por exemplo, CI2. Cada pontinho aqui, ignore a cor por um momento. Cada ponto aqui é um contato nativo da proteína. Então, basicamente, o que eu estou fazendo é a representação estrutural da proteína. Observa, ela tem 62 aminoácidos. Tá certo? 64 aminoácidos. Então, se eu tenho um contato aqui, diz que o quê? Existe um contato terciário entre o resíduo 55 e o 12. Então, esse é um mapa de contato. Eu pego a estrutura final da proteína, cada dois resíduos que os grupos laterais estão em contato, eu ponho um pontinho aqui. Agora, quais são as cores? Agora, para facilitar, se você quiser olhar isso aqui, você observa que essa proteína começa com duas hélicezinhas curtas, daí tem uma hélice com duas folhas betas curtas, começa a ter uma hélice alfa e dá a volta. Para facilitar, azul são cadeias betas e vermelho são das hélices alfa que se encontram, tá certo? Só para facilitar, você não tem que olhar os números. Você pode associar a estrutura à sequência aqui, tá? Azul são folhas betas. O que a gente observa assim, de coisa, agora são as cores. As cores do mapa, se você fizer um modelo que eu fiz para você, eu pergunto, qual que é o estado de transição da reação? Quer dizer, qual que é o estado de transição de um para o outro? Quer dizer, qual que é o topo daquela barreira? Simplesmente usando esse modelo que eu fiz para você, as os estados são atrativos, e usando a topologia da proteína, você observa agora qual a probabilidade de um contato estar formado ou não, está aqui nessa linha. Quanto mais escuro é, a probabilidade é maior no estado de transição. Você observa que no estado de transição, essa proteína tem a formação da hélice alfa. Esses contatos aqui, você observa, são os contatos da hélice alfa entre elas. E esses contatos aqui são contatos terciários dessa região aqui, que o pessoal chama mini core beta. Isso está em total acordo com os experimentos. Essa proteína é uma proteína altamente que revela facilmente. Isso está de acordo com física básica de tudo. Isso é a proteína perfeita. Por quê? Ela não tem nenhuma dificuldade geométrica de novelar. E se ela não tiver nenhuma dificuldade geométrica, você faz contatos mais próximos da diagonal. O que eles têm? Eles têm um comprimento de arco mais curto. A distância entre os resíduos é menor, certo? Então a entropia de Flory é menor. Então eles são mais fáceis de formar. Então é exatamente o que você espera. Quanto mais parte da diagonal eles formam antes, quanto mais longe eles formam depois. Esse é um sistema perfeito, Folder. Ele resolveu o problema energético e ele não tem problemas geométricos pesados. Por isso que essa proteína, qualquer modelo funciona, tudo funciona para ela. Tá certo? É um sistema altamente projetado para projetar fácil. Ela pode começar a novelar em qualquer lado. Você pode fazer qualquer mutação. Uma mutação que você faz dela tem muito pouco dano. Por causa que tem muito pouco dano, por causa que ela pode tentar um pouquinho aqui, ela começa a novelar para o outro lado, não faz diferença. SH3, no entanto, é uma proteína um pouco mais complicada, porque observa que agora os contatos escuros não estão só na diagonal, ela tem contatos escuros um pouco mais longe da diagonal. E o fato é, essa proteína para novelar tem que trazer esses dois hairpins, esse aqui eles chamam de distal loop, esse aqui que eles chamam de divergent turn, ele tem que ser colocado juntos, é uma proteína que você faz e vai no local, você tem que trazer essas duas coisas juntos e daí você fecha o pacote. Mas ele tem um caminho único, quer dizer, se você fizer mutações nesse ponto aqui, você realmente afeta o novelamento desse proteína enormemente, você tem geometria. Isso está em total acordo com os experimentos. O pessoal fazia mutações, pode fazer, é só por dar uma ajuda aqui. Essa aqui, essa proteína, você observa que é uma proteína diferente daquela. Essa parte aqui, ela em duas dimensões, só ver for localmente. Você vê todas as turns que você olhou lá. Tem essa parte, aquele loop.
mas essa parte tem que trazer essas duas coisas juntos, e quando você traz juntos, você fecha o pacote. Então ela é uma proteína que a gente fala que não tem um funil perfeito. Ela não é tão boa quanto a outra, ela tem uma de geométrica. Mas isso aí deu um grande sucesso, porque eu quero colocar para vocês, porque a gente conseguiu aplicar esse modo para proteínas mais complicadas. E uma das proteínas mais interessantes que tem é a QI. Aqui são proteínas que formam armadilhas no caminho. Eu só quero mostrar um exemplo, que eu não quero ficar muito tempo aqui. Essa proteína QI, o que ela faz? Ela tem uma armadilha no caminho que tem que ser desfeita para novelar novamente. Como que isso ocorre? Se a minha energética é perfeita? Ela ocorre por uma ideia simples, que vem exatamente dessa competição. Essa proteína, se você observar aqui, ela tem 5 hélices alfas e forma algumas folhas betas no caroço que estruturam no começo. Normalmente, o que ela faz é, ela forma uma armadilha, são as 5 hélices alfas são formadas rapidamente, porque elas são mais próximas, e daí você não consegue fechar o caroço. O que você tem que fazer? Destruir essas 2 hélices, reformar o caroço das 3 hélices de baixo, e daí você novela. Isso tem total acordo com a parte experimental. O que o pessoal observar experimentalmente, o pessoal acostumado, existe uma medida que pessoal, algumas pessoas aqui sabem, outras não sabem, que é dicroísmo circular, tem que ver na ordem aqui, dicroísmo circular, que você consegue ver qual que é a porcentagem de estrutura alfa que é a proteína. E a armadilha tem a mesma quantidade de estrutura alfa que a proteína novelada. Mas ela não tem, você observa a estrutura entre as, mas são basicamente 5 hélices não estruturadas, se você imaginar na cor que as hélices estão formadas, tá certo? Bom, eu vou agora avançar um pouco mais, falar 2 coisinhas para vocês. Primeiro eu vou pular essa parte aqui, eu quero só dizer que ideias como essas agora, por interesse de tempo passado, eu quero mostrar um exemplo de como que essas coisas surgem, desse tipo de experimentos. Isso é aplicado para vários outros modelos. Sistemas de formação de dímeros, sistemas de, por exemplo, de achar drogas para HIV protease, sistemas de, por exemplo, proteínas, que agora tem não uma única estrutura final, mas 2 estruturas competindo, e você tem toda uma... muda completamente a ideia de landscape. E sistemas que o pessoal chama hoje em dia, que se chama domain swapping, que é alguma coisa onde você pega a proteína e fala assim, não só os contatos, quando você tem uma formação de dímero, não só o contato dentro da cadeia atrativa, mas entre cadeias diferentes. Mas eu vou pular isso e mostrar um exemplo que eu estou mais interessado aqui para vocês. Deixa eu passar aqui rapidamente. Domain swapping. Deixa eu pular a ideia de interação de proteínas com DNA em cadeias genéticas, que é outra ideia que está surgindo. E só para... essa é uma ideia interessante de você colocar. Eu quero só colocar isso agora, porque aqui é uma interação de DNA com proteína, não vou fazer. Aqui é um caso onde o DNA está formado e a proteína encontra a cavidade e liga, mas aqui tem um caso onde o DNA está aqui formado, mas a proteína, ela só se novela quando ela liga o DNA. Então você é muito mais dinâmico, não é realmente entender a cavidade, é a mudança do DNA e da proteína quando eles ligam. E um exemplo que eu quero colocar aqui para vocês é que, e talvez eu fale um pouquinho já tarde, porque fica mais interessante a ideia de física da água, é que essas interações entre aminoácidos, mesmo quando eles são hidrofóbicos, você tem interações atrativas com eles direto, interações que são separadas de uma única molécula de água, que também são atrativas, não tão atrativas, mas também são atrativas. Então você tem contatos entre grupos hidrofóbicos e contatos hidratados entre grupos hidrofóbicos. Então, no interesse de tempo, deixa eu mostrar um exemplo do SH3. O SH3 é a proteína que eu mostrei para vocês agora. Esse é um exercício que foi feito recentemente. Eu quero dar um exemplo. O grupo do Luiz Serrano se encontra em Heidelberg de MBL. Eles falaram, se vocês realmente conseguem entender tudo o que se passa nessa proteína, eu vou dar proponho um desafio. Eu pego essa proteína, tá certo que ele se deu bem no desafio, senão não estaria contando a história, tá certo? Então o que ele propõe é a seguinte coisa, você pega essa proteína SH3, essa proteína tem 1, 2, 6 valinas no caroço da proteína, e ele fala assim, eu posso mudar cada valina dessa aqui por uma trionina. Basicamente ele tira um aminoácido hidrofóbico
hidrofóbico, põe o hidrofílico lá. Então eu desestabilizo energeticamente pelo mesmo tanto o caroço da proteína. A pergunta é, eles vão afetar a velocidade de reação de maneira diferente ou não? Você consegue basicamente nessa ideia fazer esse problema ou não? Como acontece? A Margarete, no meu grupo, só vocês terem uma ideia, deixa eu mostrar aqui um pouquinho como essas mutações são. Basicamente ele pega um aminoácido que nem a valina, aqui está a cadeia lateral, tá certo? Carbono alfa, 2 carbonos beta, CH3, você muda esse CH3 por um CO. Então basicamente é o mesmo pacotamento, mas por um grupo hidrofílico. A Margarete, no grupo, fez a seguinte análise. Ela falou assim, esse grupo 44, se você fizer uma mutação nele, basicamente folding não acontece. O novelamento fica muito lento. Essa seta significa que no tempo de computador que a gente tem, 1 e 10% das trajetórias é novelado. O 53 fica muito mais lento, os outros mudam muito pouco. Para todos os efeitos mudam muito pouco. Foi exatamente o que eles observaram experimentalmente. Nós temos um artigo comum. A ideia, eu quero mostrar aqui para vocês, é que você quase, se você imaginar que uma proteína é bem projetada, você poderia imaginar essa resposta sem fazer nenhuma conta. Se você imaginar que só contratos nativos se atraem e contratos não nativos se repelem, o que você observa? Lembra que eu falei para você no passado? Você forma essa estrutura bidimensional, que é a estrutura local. Aí você quer trazer essa parte junto com essa parte. E daí você, trazendo junto, no final você fecha o pacote. Se eu faço a mutação do 44, eu destruo esse carpinho aqui. Eu faço o carpinho estável e suave. A proteína do lado não começa a formar muito mais desse lado. Não tem jeito de novelar essa proteína. Se eu destruo o 53, eu não consigo. O hairpin continua formado, porque esse grupo está do lado de fora. Mas eu não consigo fazer a interação dessa ponta com essa região aqui. Se eu destruo 9, não faz diferença nenhuma, porque esse vem no fim da proteína. Só faço o rabo da proteína um pouquinho mais suave, mas em termos de novelamento muda muito pouco. Se eu destruo 58, faço o rabo do hairpin um pouco mais suave, mas a cabeça dele continua no mesmo estado estável. Se eu observar o 23, está totalmente fora da ação. Então é alguma coisa que quase você sabendo do mecanismo, assumindo que isso é nativo, fazendo o modelinho você podia fazer. E por que isso aqui fica? Isso aqui fica porque isso aqui dá uma ideia de um modelo simples não ser a interação do meio em teoria. O que eu quero mostrar aqui é que grande sucesso da área vem disso aqui. Você faz uma teoria, você aplica para experimentos, você volta, você escreve artigos comuns. Realmente essa interação vai e volta entre os dois grupos. E é uma parte da educação. Então, hoje em dia o fato dos grupos mentais terem aceitado, isso foi parte do CFD explicando o que você podia fazer junto. Só por curiosidade, eu quero terminar logo com a função do tempo, mostrar que realmente, se você quiser, você pode fazer contas muito mais pesadas. Nós pegamos esse SH3, fizemos conta disso aí, simulações usando 500 processadores por 6 meses, fazendo suficiente amostragem para observar todos esses estados, tá certo? Esses cálculos são feitos em isólogos, e eu sempre gosto de dizer que ele tem uma função dupla. Eu gosto de fazer esses cálculos isolados por duas funções. Uma é que você já consegue fazer simulações extremamente interessantes. E outra é que, enquanto ele está usando os processadores, eles não estão fazendo bomba. Então é um duplo benefício. Tá certo? Então o que eu quero mostrar, aqui está basicamente a mesma energia landscape, mas estou mostrando em 2 dimensões. Aqui são contatos terciários, com raio de tiração, só para um exemplo. E mostrar que se eu puser tudo na cabeça da simulação, eu começo com a proteína não enovelada, mas observo que ela já é colapsada. Isso é uma simulação com todos os detalhes. Um pouco antes da transição, você observa que você tem os hairpins formados. Você traz as duas partes juntas. Você forma a proteína só com um caroço com água. E no final, o que você faz? Você expele a água do caroço. Então, tudo isso que você observava em modelos simples, você observa em modelos complicados. Agora, eu vou pular o último passo. Eu quero mostrar 2 coisas para vocês mostrarem, para terminar. Agora uma ideia, eu mostrei um pouco da ideia de novelar proteínas e agir com experimentos. Essa ideia pode realmente tentar passar no próximo passo. O próximo passo é, por exemplo, como eu vou entender, por exemplo, redes genéticas. Redes genéticas eu tenho a parte de biofísica molecular, afinal de contas, eu tenho interação de proteína e DNA, os fatores de transcrição. Eu tenho a parte de networks, talvez eu possa ter, tá certo?
Eu tenho uma parte de entender como que essa interação de proteína e DNA define uma lógica. Qual que é a lógica molecular? De maneira que agora eu posso colocar nessas redes para calcular. Então você pega o pessoal trabalhando em redes, você pega o pessoal trabalhando em biofísica molecular e você pega o pessoal trabalhando em bioinformática, coisa do gênero, entender qual que é a lógica por trás dessas interações. Esses são problemas que ele está interessado no grupo, como você pega grupos com diferentes visões do problema, tentando trazer juntos. Só para ter uma ideia, por exemplo, a nível de biofísica molecular, você observa que aqui tem o DNA, aqui está o dímero, que eles chamam de transcription factor, que é uma coisa interessante. Observa que a maior parte dessas proteínas que fazem regulação do DNA, elas são dímeros. Então a pergunta nos modelos antigos, o pessoal imaginava, aqui eu tenho uma proteína novelada, aqui eu tenho outra proteína novelada. Existe uma superfície que elas interagem em caixas da superfície eu formo um dímero. Aí eu tenho uma superfície geral desse dímero que encaixa no DNA. Que tal se eu for para um outro limite? Imagina que eu tenho duas proteínas não desordenadas, que agora é cenovelo, dimerismo, líquido e DNA, tudo ao mesmo tempo. E você vai ter vários limites você tem observado. Se você permite essa dinâmica, é muito mais fácil entender a regulação. Então tem várias simulações, eu não mostrei para vocês no passado, a gente está entrando nesse limite. Mas isso quer dizer, você está tentando trazer isso, entender como que você vem. Então aqui você observa uma coisa, o pessoal que gosta de física estatística, você pergunta, nessa rede aqui, da onde vem a complexidade da reação? Ela vem da interação entre a proteína e o DNA? Ou a complexidade vem do fato do efeito combinatorial? Você pode ter várias proteínas regulando ao mesmo tempo. Então se você realmente é um físico estatístico de carteirinha, físico de verdade, você não gosta de moléculas, você fala, não, tudo é uma estatística de várias proteínas. Se você tem uma formação mais de química, você fala, não, tudo é na complexidade da interação molecular. E a verdade é que a natureza vai utilizar os dois. Como que a gente faz isso? É uma área extremamente interessante que eu falo. Então isso significa as duas coisas juntas. E outra coisa é redes neurais. Agora você pega o pessoal vindo de redes. Qual a semelhança, por exemplo, o pessoal trabalhando em redes neurais versus o pessoal trabalhando em rede genética? Numa rede neural, sinais são transferidos por quê? Quando os neurônios estão mandando os pulsos, né? Pelo padrão de pulsos. Uma rede de network é o quê? É o padrão de expressão. Que genes estão criando proteínas, que genes não estão criando proteínas. Memórias vem do quê? Vem basicamente do como forte sua sinapse. Neurônios desse está ligado com o quê? Esse aqui dá o quê? De como que é a ligação dessas proteínas. Proteína ligada, se você produz uma proteína, proteínas ligadas, se produz uma proteína, quais são associados. O outro aqui tem o quê? Redes neurais, você tem o quê? Você vai ensinando a rede neural a mudar os sinapses. O pessoal chama assim, ensinamento supervisionado. Aqui você tem dinâmica evolucionária. É muito mais lento, mas assim você muda todo o padrão de genes, você muda as redes. Como que diferentes animais são formados. Tá certo? A dinâmica aqui é uma máquina de Boltzmann. A dinâmica aqui é termodinâmica de ligação. Mas a pergunta que você tem, o pessoal vive em redes, é: se eu fizer essa analogia, o resto é a mesma coisa? Ou tem outra total dinâmica de redes? Quanto a gente sabe de redes? Qual que é o nível de complexidade de sistemas como fazem computação? Muito pouco é saber disso. Aqui é um exemplo do tipo de coisa que pode ser feito hoje em dia. Quando eu falei para você em instrumentos, aqui são instrumentos, por exemplo, em drosófila, onde o pessoal consegue pôr marcadores de RNA em 7 ou 8 genes ao mesmo tempo. Então você observa que é uma drosófila no primeiro estágio, quando ela está tendo segmentação do corpo dela, e você observa que o pessoal consegue ver os genes on e off na região de segmentação. Isso é grande sinal? Não, mas mostra você esse potencial de agora ser dinâmica de como foi esse efeito do fenotipo. Você pode acompanhar que genes estão acompanhando ao mesmo tempo. Só que vai começar a ter dados, você agora pode falar, como que eu vou ligar daqui até aqui? Tá certo? E terminando aqui, eu vou terminar, só vou terminar dizendo para vocês isso, porque o tempo já passou, mas tem áreas, por exemplo, a nível celular. E isso tem outra área que não é interessante. Você está no nível molecular, mas tem muita gente trabalhando em sistemas de dinâmica de cálcio. O cálcio tem essa dinâmica altamente não linear, que na biologia, se ocorre de maneira, o cálcio liga, explode essas cavidades de cálcio, esses pacotinhos de cálcio, gera um monte de cálcio, você tem, e como que esse sinal vai? Então, de novo, o pessoal trabalha desde modelos de simulações de canais de cálcio, a como que estocasticidade de cálcio vem, até tentar entender
como funcionam ondas em coração ou em neurônios que são controlados por cálcio. Então são outras áreas que estão interessadas, você vê diferentes níveis de aplicação vindo juntos nessa visão. Tá certo? Então eu vou parar por aqui, porque eu sei que o tempo está passado, mas eu quero terminar com a ideia de física biológica, que eu sempre gosto de colocar para todo mundo, que a ideia que a física biológica vai fazer uma contribuição profunda para você entender sistemas complexos, não só sistemas vivos, mas sistemas não vivos. A lógica nós vamos estar falando aqui. Quais são os princípios básicos governando os sistemas biológicos? Certo? É uma área, é um problema que a gente está tentando vir dentro das físicas biológicas. Eu quero colocar para todo mundo também depois de física, que a física biológica está rapidamente se tornando uma parte integral dos departamentos de física, certo? Como Faria está falando de áreas disciplinares, que a gente sempre gostava também. Lembre-se que a fronteira hoje, amanhã vai ser o centro da jogada. Agora, principalmente se você é uma pessoa nova, você quer começar aqui, tá certo? Quando chega aqui já é muito tarde. Tá certo? Essa é a área de se entrar no momento. E depois eu quero lembrar o pessoal vindo de física, que a física biológica, apesar de ter uma interação forte com a biologia, com a bioquímica, com a bioengenharia, tem o seu caráter próprio, que estou tentando colocar hoje, tá certo? Você no fundo, e não é que ela é isso em vez disso, é isso complementar a isso, tá certo? Muito obrigado.